Minha mãe sempre me tratou pior que meu irmão. Até o dia em que descobri a verdade sobre o nascimento dele. Eu sempre soube que minha mãe preferia o meu irmão. Não era algo que ela escondia, nem algo que dava para ignorar. Era simplesmente o jeito como ela existia perto dele. Comigo, tudo era cobrança. Arruma seu quarto. Você tem que ser mais responsável. Para de falar desse jeito. Com ele, era carinho, risadas, abraços. Ela o chamava de meu anjo, meu milagre. E eu? Eu era só o outro filho. O nome dele é Bruno. 2 anos mais novo que eu. Desde criança, ele sempre foi mais frágil, mais delicado. E minha mãe o tratava como se ele fosse feito de vidro. Se ele caísse e ralasse o joelho, ela chorava junto. Se eu caísse, ela dizia: levanta, você é forte. E eu realmente tentei ser forte. Mas crescer com essa diferença, dói. Lembro que, quando eu tinha 13 e ele 11, perguntei: mãe, por que você briga comigo e com o Bruno não? Ela respondeu sem nem pensar: porque o Bruno é diferente. Você não entende. Na época, achei que diferente queria dizer melhor. Hoje, sei que não era bem isso. Quando meu pai morreu, eu tinha 16, tudo piorou. Ela se fechou completamente para mim. Mas continuava vivendo em função do Bruno. Chegou a largar o emprego para cuidar dele. Eu trabalhava meio período para ajudar nas contas. E mesmo assim, parecia que nada do que eu fizesse era suficiente. Teve um dia que ela gritou comigo porque o Bruno tinha chegado tarde da escola. Você devia cuidar dele. Mãe, ele tem 14 anos, não precisa de babá. Você não entende o que é perder alguém, Lucas. Quando ela disse isso, percebi algo estranho na voz dela. Era raiva, mas também culpa. Anos depois, quando eu já tinha saído de casa, recebi uma ligação. Minha mãe tinha sofrido um AVC. Voltei para a cidade às pressas. Ela estava consciente, mas muito fraca. E, pela primeira vez, parecia vulnerável. Nos dias que fiquei no hospital, o Bruno mal aparecia. Disse que não aguentava ver ela assim. Então sobrou para mim cuidar dela. Ironicamente, o filho que ela sempre deixou de lado. Certa noite, enquanto ela dormia, uma enfermeira entrou e perguntou: você é o filho mais velho, né? Assenti. Ela sorriu meio sem graça e disse: sua mãe fala muito de vocês, principalmente do Bruno. Diz que ele é um milagre desde nascimento. Quase morreu no parto, né? Eu congelei. Não, nunca ouvi isso. A enfermeira percebeu meu espanto e mudou de assunto rápido. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Na manhã seguinte, quando ela acordou, perguntei: mãe, o Bruno quase morreu quando nasceu. Ela ficou pálida. Virou o rosto pro lado e disse: não quero falar sobre isso. Mas eu insisti. E, pela primeira vez na vida, ela começou a chorar na minha frente. Demorou alguns minutos até conseguir falar. Mas quando falou, a verdade virou tudo de cabeça para baixo. O Bruno, ele não devia existir. Meu coração disparou. Como assim? Ela respirou fundo, com dificuldade. Seu pai e eu não conseguíamos ter outro filho. Tivemos várias perdas, e eu quase morri no último aborto. O médico disse que seria perigoso tentar de novo. Mas eu insisti. Eu queria preencher o vazio que o seu pai sentia. Depois da morte do bebê anterior. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Quando engravidei do Bruno, os médicos disseram que o bebê tinha poucas chances de sobreviver. E que, se sobrevivesse, talvez eu não conseguisse. Mas eu não consegui desistir. Fiquei em silêncio, tentando entender onde ela queria chegar. Eu pensei que estava sendo uma boa mãe. Que estava salvando seu pai, a mim, a nossa família. Mas quando Bruno nasceu, seu pai ficou diferente. Ele dizia que o bebê não parecia com ele. Que o hospital podia ter trocado. Que eu estava escondendo alguma coisa. Ela fez uma pausa longa, dolorida. E, ele estava certo. Eu travei. Ela começou a chorar mais forte. Na época, eu não consegui engravidar do seu pai. Fiz um tratamento de fertilidade escondido dele. Usei uma doação anônima. Seu irmão é filho de outro homem. E eu nunca contei a ninguém. Meu corpo inteiro gelou. Você mentiu pro pai a vida inteira? Ela sentiu, envergonhada. E por isso o Bruno é o meu milagre. Porque ele quase não nasceu. E porque foi o erro que eu escolhi cometer. Fiquei sem reação. Era como se todos os anos da minha infância tivessem ganhado um novo significado. Ela não amava mais o Bruno porque ele era melhor. Ela amava porque ele era a prova da culpa que ela carregava. Cada abraço, cada sorriso, cada defesa cega. Era uma tentativa desesperada de compensar um segredo. Depois dessa conversa, minha mãe piorou. Morreu 2 semanas depois. No enterro, o Bruno chorava descontroladamente. E eu olhava para ele sem saber o que sentir. Ele não sabia de nada. Para ele, ela era apenas a mãe amorosa e protetora. E, de certa forma, talvez fosse melhor assim. Mas dentro de mim, algo se quebrou. E, ao mesmo tempo, algo se libertou. Passei a vida acreditando que eu não era suficiente. Mas no fim, eu apenas carregava o rosto do homem que ela traiu. O lembrete constante daquilo que ela quis esquecer. Hoje, o Bruno e eu quase não nos falamos. Ele acha que eu sou frio, distante. E talvez eu seja. Mas às vezes, quando olho uma foto antiga da gente, 2 crianças sorrindo lado a lado, sem saber de nada, eu penso que, de certa forma, a culpa dela nos ligou para sempre. Ela amava ele porque representava o pecado que ela nunca se perdoou por cometer. E me amava menos porque eu era a lembrança do homem que ela enganou. Talvez nunca tenha existido filho favorito. Só filhos presos na história mal resolvida. De uma mãe quebrada.